Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 6, exercícios sobre viscosidade. Na verdade é uma regravação que eu estou fazendo, corrigindo alguns errinhos que saíram na hora da edição do vídeo anterior, e também estou acrescentando a resolução por integral que muitas pessoas pediram com relação ao exercício anterior. Bom, vamos lá. O que eu disse o exercício? Um pistão de peso 4 newtons cai dentro de um cilindro com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. O diâmetro do cilindro é 10,1 centímetros e o do pistão 10 centímetros. E sua largura é 5 centímetros. Determinar a viscosidade do lubrificante colocado na folga entre o pistão e o cilindro. Veja que ele fala ali de o cilindro cair dentro do pistão. Na prática isso não existe, né? O que existe é você ter um pistão, né, subindo e descendo num determinado equipamento, né, dentro da camisa, e ele faz uma determinada função. Então ele não cai por peso assim do nada, né? Mas aqui é só um exercício didático para a gente compreender aí o princípio da viscosidade. Outra questão, velocidade é constante, 2 metros por segundo. Isso a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouquinho. E também o que está se pedindo aí é justamente a viscosidade do fluido que eu tenho nesse caso. Se eu mudar o óleo, aí eu teria um outro comportamento, um outro valor de viscosidade. Vamos lá. Antes de começar o exercício, eu falo da metodologia. O que é a metodologia? É uma maneira, uma forma de você trabalhar, né? Então, se você criar uma metodologia e seguir sempre essa metodologia, o que vai acontecer? Vai facilitar os exercícios. Você vai se preocupar com outras coisas, que é o que importa no exercício, do que aquilo que você está calculando, o que você já calculou, o que precisa calcular. Fazendo dessa forma, ele já fica tudo reunido. Isso é, na verdade, um resumo do que como eu faço quando eu tenho que resolver alguma coisa, e também que vem, né, da somatória do que vários professores nos ensinaram aí ao longo da nossa trajetória. Vamos lá então, listar o tipo de problema ou qual assunto, para facilitar para saber quais são as fórmulas que você precisa buscar, listar todas as variáveis cujos valores são dados, listar o que se pede, o que eu estou querendo, o que eu quero responder, qual resultado eu quero obter ao final desse trabalho, montar o diagrama ou esquema do problema. Isso aqui é muito importante, porque se você não consegue montar o diagrama, o chamado DCL, diagrama de corpo livre, é porque você não compreendeu, né? Então, se você tem dificuldade, é porque você não está compreendendo a teoria. A partir do momento que você compreender a teoria, você faz o diagrama que for, porque aí é só uma questão de montar e não tem erro, né? E se você não montar o diagrama, dificilmente você vai fazer uma equação correta. Então, enquanto professor, eu sempre coloco para os alunos que tem que colocar o diagrama. Se não colocar, eu desconto ponto, porque isso é fundamental. Se ele não colocou, das duas, uma. Ele tem que ser um cara muito excepcional para fazer o diagrama na cabeça e montar as equações, ou ele colou do camarada do lado. Como muitas vezes eu não peguei ele colando do camarada do lado, então eu desconto o ponto e coloco isso como fator importante na hora da resolução do exercício, porque realmente é importante. Listar as hipóteses que eu estou levando em consideração, isso também é importante porque o resultado que você chega, ele vai estar correto ou não, dependendo das hipóteses que você fez. Então, por exemplo, hoje em dia tem as teorias de Newton, que é de 1900 bolinha, 1600 sei lá quanto, e tem a teoria do Albert Einstein, que é do começo do século. Então, da relatividade, que em alguns casos falam mais ou menos da mesma coisa, ou dá uma conotação, explica alguns fenômenos que não se conseguia explicar antes. Então, assim, dependendo da teoria que você está utilizando, você pode não estar indo para o caminho correto. Então, por isso as hipóteses. Listar as fórmulas, que aí com as hipóteses, com que o tipo de problema, etc., você consegue chegar nas fórmulas que você precisa ou que você pode lançar mão para resolver os problemas. Checar se as unidades estão no mesmo sistema de unidades, né, se elas estão coerentes, né, se todas as unidades dos dados estão na mesma sistema de unidades. Isso pode, inclusive, ser lá no item 2, né, você já lista quais são os dados e já checa a unidade. Mas aí também não tem problema nenhum, né, você fazer dessa forma. E aí sim você vai iniciar os cálculos. Aí você já vai ter o norte por onde você percorrer. Então vamos lá. Qual é o problema relacionado? Está com viscosidade. Quais são os dados? Peso, 4 newton, velocidade constante de 2 metros por segundo, os diâmetros do cilindro, a largura do cilindro, que seria mais conveniente falar da altura, né?
e o que se busca, no caso, é a viscosidade. Montando o diagrama, né? Se viável, nem todos os problemas você precisa montar o diagrama, mas uma grande parte, principalmente o que envolve forças, você precisa montar o diagrama. Então eu vou fazer aqui bem passo a passo para ficar mais fácil de compreender. Bom, isso aqui em rosa é justamente o meu pistão. Então é esse elemento em rosa que dentro do problema ele vai cair dentro do cilindro, né? Ao redor dele eu tenho um filme de óleo formado pelo óleo que eu tenho no meu sistema. E fora de tudo, eu tenho chamado a camisa, né? Ou o cilindro, que é onde está o meu pistão que está fazendo o trabalho, né? Então, se fosse o motor, seria a camisa do motor, né? Se fosse o compressor, também a camisa lá do compressor. Bom, o que eu tenho nesse caso em termos de força? Foi falado, eu tenho a viscosidade, que é o que está em azul, e na verdade eu tenho a somatória de várias forcinhas devido à viscosidade causada pela viscosidade, que seria aí o corte, né? A gente nem explicou o que é viscosidade, ou a teoria lá, o começo, né, da teoria do que é um fluido, da onde surgiu a viscosidade, né? Foi dali daquele desenvolvimento. E eu tenho várias forcinhas, né, que é onde está tendo o cisalhamento do meu fluido, e somatório dessas forcinhas é a força viscosa, que é sempre ela é uma força que é semelhante à força de atrito, sempre do lado no sentido oposto, ou seja, atrapalhando o meu movimento. Então, essas forcinhas estão para cima porque elas tendem a frear, por isso eu vou ter velocidade zero porque vai se anular uma força com a outra. E também tem uma força-peso. Daqui, o que vai acontecer? Eu tenho então o meu diagrama de corpo livre, que seria o meu pistão, o que está em pretinho é justamente o óleo. Eu tenho o epsilon, que é a espessura que eu vou ter entre o pistão e a parede do cilindro de fora, que seria da camisa. A força de atrito, a somatória no caso é a força viscosa para cima, e para baixo eu tenho o peso do pistão, né? Então, e eu estou destacando aí a altura que seria do meu pistão. Vamos lá, seguindo então, na sequência, né, da metodologia, listar as hipóteses. Então, a distância entre as superfícies são pequenas, eu faço essa hipótese porque aí eu posso cair na distribuição de velocidades linear e com isso usar a fórmula prática. Mas eu vou resolver também pela forma da integral, porque foi uma solicitação e foi um pedido de várias pessoas. Bom, listar as formas que envolvem o problema, então eu tenho aí que a tensão de cisalhamento é a viscosidade vezes a velocidade dividido por epsilon, seria na minha forma prática, ou o dV dy se eu for na forma integral. Eu tenho ali também né, o tal, né, uma tensão, é força dividido por área. Nesse caso, a força tangencial dividido pela área que eu tenho, que nesse caso vai ser toda a área do meu cilindro, que é onde eu tenho contato do cilindro com o óleo. Só um parêntese, né? Qual a diferença entre tensão e pressão? A tensão, embora os dois têm, por definição, que é força dividida por área. Só que tensão é algo interno ao material, né? E pressão é algo externo. Então, se eu pegar, por exemplo, uma caneta, eu tenho aqui uma caneta, e se eu puxar essa caneta, no sentido de esticar, o que vai acontecer? Eu tenho internamente vai ser causadas tensões. Se eu for mais forte e causar uma tensão superior à resistência do material, eu rompo e quebro essa caneta. Se eu pegar agora e comprimir, internamente também eu vou ter essa tensão acontecendo lá. Mas externamente, com as minhas mãos, eu estou justamente causando uma pressão sobre a superfície da caneta. Então, nesse caso, o que é externo ao corpo seria pressão, internamente tensão, né? Então essas são as diferenças básicas entre pressão e tensão. Continuando então, checando agora se está no sistema internacional. Então o peso 4 N ok, velocidade 2 metros por segundo ok, diâmetro do cilindro, opa, eu tenho aqui que transformar isso para metro. Então 10,1 centímetro dá 0,101 metro. Pistão, o diâmetro do pistão 10 centímetros, que dá 0,100 metro. E o L, né, que seria a altura do pistão, que é 5 centímetros, 0,05 metro. Continuando então, aí agora eu vou começar o cálculo de fato. Coloquei lá o diagramazinho ali do ladinho, só para facilitar aí, né, para a gente a visualização nossa ao longo do exercício, se for o caso. Bom, o que a gente quer? A gente quer
a viscosidade. Então vamos isolar a viscosidade de uma das fórmulas, que é viscosidade e velocidade sobre epsilon igual a força tangencial dividido por área. Isolando dessa equação, eu tenho que a viscosidade é a força tangencial dividido pela área vezes o epsilon dividido pelo volume, a velocidade que está constante de 2 metros por segundo nesse caso. Bom, da fórmula acima, o V0 eu tenho que o que eu não tenho nessa conta? Eu não tenho a força tangencial, eu não tenho a folga e eu não tenho a área. Então vamos achar, por isso que eu falei, né, de você fazer a relação, porque agora fica, eu preciso do mi e eu tenho essas outras variáveis que eu não tenho, aí eu vou olhar nas outras fórmulas e vou tentar descobrir quais são esses dados aqui. Bom, vamos lá, do diagrama de corpo livre, o que eu tenho? Eu tenho que a força tangencial, que no caso são as forças viscosas, é igual ao peso, né, o W, que é igual a 4 newtons. W trabalha lá da termodinâmica. Mas, então a força é igual ao peso. Aqui o W é igual a 4 newtons. Por isso que eu falei que se você não fizer o diagrama de corpo livre, você não consegue montar as equações. Nesse caso, porque nesse exercício eu tenho as forças viscosas, as forças tangenciais ali do fluido para cima, porque ela está atrapalhando, enquanto o meu pistão vai para baixo, eu tenho peso, em função da força-peso, e é igual a 4 newtons. Então, opa, já tenho a duas das três variáveis que faltavam. E o epsilon, o que é? O epsilon nada mais é do que o diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu tenho esse epsilon, se eu for falar na figura que está aí, eu tenho o epsilonzinho dos dois lados. Né? Então, eu tenho a diferença que sobra é justamente esses dois épsilons. É claro que eu tenho um cilindro, né? Então é toda essa volta do cilindro, mas olhando assim nesse corte que está na figura, eu tenho duas vezes o epsilon na figura, os dois, que são esses dois pretinhos que aparecem aí na figura. Então daqui 0,101 menos 0,100 dividido por 2, o epsilon 0,0005 em metro. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, é equivalente a 5 milímetros, que seriam 5 décimos de folga. Né? Então, se você pegar 1 milímetro da régua, metade dessa distância é justamente a distância que eu tenho ali, a folga que eu tenho, que seria a espessura do filme lubrificante nesse exercício. Continuando, então, a área vem da onde? Vai vir do pistão, que é a área de contato com o fluido. Então tá aqui o pistão, lá em rosa, é toda essa área rosinha mais claro, né? Da onde que eu tiro isso? Se eu cortar esse pistão, esse cilindro, ele vira um retângulo. De que maneira? Onde a altura dele é o L, ou a largura, né, que a gente está chamando de largura, e o comprimento, no caso, a distância horizontal, é justamente o perímetro do meu cilindro, que seria o πd. Daqui então eu tiro que a área é πd vezes L. Se eu substituir lá na equação 2 que a gente marcou, eu tenho então, né, substituindo tudo que eu encontrei, na equação 2 eu tenho que a viscosidade vai ser o peso W vezes o epsilon, que é a espessura, dividido por V0, que é a velocidade constante, que eu já tinha na fórmula, o πd do pistão vezes o L. Por que do pistão? Porque é o pistão que está se movendo e está causando, então, o cisalhamento do fluido. Continuando, então, a viscosidade igual a 4 vezes 0,005, dividido por 2, por π, por 0,10, por 0,05. Fazendo a continha, então, eu chego a 0,0637, que, né, colocando em notação científica, seria 6,37 vezes 10 a menos 2, a unidade Newton vezes segundo por metro quadrado. Poderia aparecer uma outra unidade aí. Se eu pegar Newton, o que é Newton? Newton lá das leis de Newton é força vezes igual a massa vezes aceleração. Então poderia ter aí massa quilo, né, por segundo quadrado. E aí, fazendo algumas simplificações, eu teria uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Mas aqui é uma das maneiras, então Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Bom, então a gente resolve aqui, nessa parte aqui, a gente termina o vídeo que a gente falou no vídeo anterior lá. Então a gente terminou o vídeo aqui. Né? Agora vai ser a parte adicional que a gente tinha comentado. Se eu for calcular por integral,
eu tenho que considerar que a variação já não é mais linear como a gente tinha considerado, que a variação agora ela é em função aí parabólica, digamos assim. Então, se eu adotar aí é, entre RI, que seria o raio interno, e o raio externo, que vai ser onde vai variar o raio, vai aumentar de um até o outro para essa espessura dr. Dr, eu tenho uma aula que eu falo disso, né, do lado do ponto de vista da matemática, dentro da engenharia. Quando eu falo dr, quer dizer que é bem pequenininho, semelhante ao que eu coloquei lá no comecinho, o dFmi, que era justamente a força viscosa infinitesimal, quer dizer que é aquela parte bem pequenininha. Todas elas juntas vai me dar o total, por isso que eu uso a integral. O que eu tenho? Eu tenho, né, já da definição, que a tensão de cisalhamento é igual a menos μ dv sobre r, ou seja, a variação infinitesimal da velocidade pela variação infinitesimal da distância, que nesse caso é o r. Aí vem a questão aqui, por que eu coloquei esse menos aqui? Aqui é só para ajustar do ponto de vista matemático. Por quê? A viscosidade ela vai me trazer uma consequência no sentido de atrapalhar o meu fluido. Então, se no sentido do escoamento é positivo, no sentido contrário é negativo. É só uma questão de referencial. É o que a gente coloca aqui, porque nesse caso, quanto mais maior for o meu dr, né, quanto maior ele for, quando eu for variando ele para cima, o meu dv, a minha velocidade, ela vai diminuindo. Então, no caso, tem o pistão que está subindo e descendo, neste caso, a partir do momento que eu vario, né, pegando, no caso aqui, numa das extremidades do pistão, com relação à minha superfície aqui do meu cilindro, o que vai acontecer? O fluido que está, pelo princípio da aderência, está na velocidade de 2 metros, e à medida que ele vai se afastando, ele vai diminuindo dessa velocidade até que ele chegue na velocidade do meu cilindro, que é zero. Então, ele sai de 2 metros até zero, que seria justamente essa curvinha que a gente está colocando aí na figura do meio para mostrar o raio interno e externo e essa variação da velocidade que eu tenho. Quanto mais próximo do pistão, maior a velocidade, quanto mais próximo do cilindro, que é o externo, menor vai ser essa velocidade, chegando a zero quando eu estou na parede do cilindro. Bom, a velocidade é constante. Para que eu tenha uma velocidade constante em qualquer sistema, eu tenho que ter aceleração igual a zero. Porque o que é aceleração, na verdade? Aceleração, se eu for olhar a definição, é delta dv sobre dt. O que é dv? A variação da velocidade numa dada unidade de tempo. Então, se eu não tenho variação de velocidade, é porque eu não tenho a aceleração. Então, a aceleração é a taxa de alteração da velocidade. Se eu não tenho alteração na velocidade, eu não tenho alteração da minha aceleração é igual a zero. Aí vem a questão, mas eu tenho força, e o princípio de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho força, eu tenho a massa, eu tenho que ter aceleração. Mas, nesse caso, as somatórias de forças tem que ser igual a zero. Então, para que isso seja verdade, né, a aceleração seja zero, a somatória de força é igual a zero, que é o que a gente já falou, que a gente usou até inclusive agora há pouco para fazer aí a relação da força viscosa com o peso. Então daqui eu tiro de novo que a força viscosa é igual ao peso, só que eu tenho que o peso é força viscosa, a tensão de cisalhamento é força viscosa dividido pela área. Então nesse caso, se eu for isolar, a tensão vezes a área é igual ao peso. Jogando isso lá na fórmula do começo, o que eu tenho? Eu tenho menos μ vezes dV/dr, aí colocando a área, 2πrl, a gente já desenvolveu isso agora há pouco, isso tudo aí é igual ao peso. Né? Então eu estou pegando lá do desenvolvimento aqui de força viscosa, eu isolei a força viscosa na equação lá da viscosidade, da tensão, viscosidade e tal, que é o que está a primeira parcelinha aí, e depois estou igualando isso ao peso. Continuando, separando as variáveis, né, o que é dV para um lado, o que é dr para o outro, eu vou ter então 2πl μ dV igual a menos WDR sobre R. Né? Então, nesse caso, eu vou ter então a minha separação de variáveis aqui. Se eu for na sequência, o que acontece? Né? Eu
aplicando, integrando, né, a equaçãozinha anterior, variando de R1, de RI a RE, e também enquanto a velocidade varia de V até zero, né, então quando é RI interno ele está com velocidade máxima, quando é o R externo ele está com velocidade zero. O que eu tenho? A integral então de V até zero, 2πL mi vezes dv igual a menos a integral de RI a RE, ou R1 até R2, que vai ser então vezes, né, o peso dr sobre R, que veio da fórmula quando eu isolei, né, lá na tela anterior. Bom, se eu, aplicando os limites da integral, ou melhor, né, integrando e aplicando os limites, né, aqui eu marquei só a equação, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 2πL μv igual a menos o W logaritmo neperiano do raio externo dividido pelo raio interno. Aí você fala, da onde que vem isso? Das formas de integral. Então, se você integrar essa primeira parte, onde eu tenho 2πL mi dv, tirando o dv, o restante tudo é constante. Então, eles saem dessa integral como constante e é o que eu tenho ali. Da onde surge esse menos? Se eu pegar o zero, que é sempre o final, menos o inicial, o menos sai justamente do final ali, colocando o meu V, né? Bom, e o menos que eu já tinha ali, do W, e a integral de dr sobre R é exatamente o logaritmo neperiano de RE sobre RI. Bom, então tá aí, eu consegui chegar quase no final. Agora é só isolar o mi dessa equação toda, e vou chegar que o mi é igual, então, ao peso dividido por 2πLv, que é a velocidade, logaritmo neperiano da diferença aí de raios, né? Bom, nesse caso aqui eu posso até usar o diâmetro, por quê? Porque a relação é a mesma, né? O raio, o diâmetro é 2 vezes o raio, eu tenho 2 vezes em cima e embaixo, então ó, essa fração ela não se altera, eu trabalhando com o diâmetro, trabalhando com o raio, dá na mesma. Então, colocando agora os valores, então o peso 4 dividido por 2π, 0,05 vezes 2, né, são as variáveis que a gente tinha, logaritmo neperiano de 10,1 dividido por 10. Dessa forma, eu chego que o mi, através do método da integral, é igual a 6,33 vezes 10 a menos 2 newton vezes segundo, dividido por metro quadrado. Então, quanto que eu achei aqui seria o resultado final do meu exercício. No meu exercício pelo método prático, eu achei 6,37 vezes 10 a menos 2 newton vezes segundo metro quadrado. Se eu for fazer o erro aqui, né, um menos o outro dividido pelo outro, eu tenho um erro de 0,63, que seria um erro aceitável, né? Normalmente aí muitos, né, sistemas aí que a gente trabalha com um erro de 50%, né? A gente pega fator de segurança 2, né? Pega o resultado que a gente teve, divide por 2 e fala que esse é o resultado, a quantidade máxima, por exemplo. Dependendo do caso, chega a ter fator de segurança 4, né? Então, assim, esse erro de 0,63 seria muito pequeno, estaria dentro desse erro do próprio fator de segurança que a gente utiliza nos nossos cálculos, não teria problema nenhum de usar o exercício através do método prático, né? Então, eu coloquei aqui para mostrar que realmente vale a pena trabalhar pelo método prático. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final, né? Se gostar do vídeo, compartilha, dê um joinha, se inscreva aí no canal para receber novas notificações. Se quiser receber via WhatsApp também, manda eu quero aí para o número. Lá no Facebook a gente tem um grupo, faça parte do grupo para trocar ideias com a gente. Tem pessoal que pede, né, tira dúvida lá. Tem o pessoal lá na página, onde a gente divulga também assuntos de treinamento, cursos, palestras, vagas. Então, tudo que eu fico sabendo eu coloco lá também para compartilhar com o pessoal. Contato via e-mail, Twitter, um pouquinho aí da nossa experiência, o que a gente faz na vida como engenheiro, né? E é isso aí. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.